Pode abrir sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Desde 1940, e a partir de então, com o impacto da Segunda Guerra Mundial, os sociólogos começaram a classificar as gerações. O Marcos sempre fala disto, todos que trabalham com juventude também pensam sobre isso o tempo todo. Lá atrás, a geração Baby Boomer, algumas características: padrão de vida estável, preferência por qualidade e não quantidade. Era uma geração que sabia o que queria, não é influenciada por terceiros. Mais para frente, a geração X, 1960, 1980, características: ruptura com as regras e valores das gerações anteriores, preferência por qualidade, não por quantidade, busca por seus direitos e procura de liberdade. A Y, 1980, 2000, estão sempre conectados, preferem computadores a livros, vivem em redes sociais, buscam sempre novas tecnologias. A W, 1991 a 2000, as mesmas características da geração Y. A Z, 1990 a 2010, também parecidos com a geração Y, alta conexão com outras pessoas, de nichos comuns, grande senso de responsabilidade social. A geração Alfa, após 2010, e essa geração não está totalmente ainda definida. Mas o que Deus trouxe no meu coração nessa noite, para dizer nessa noite, que apesar dos sociólogos desempenharem um papel importante, e a gente acredita que Deus capacita a inteligência humana, inspirando para melhorar a vida, inclusive, e em especial. E eu creio que você é uma geração que ouve a voz de Deus. Você é uma geração que ouve a voz de Deus. Isaías 8:5 está escrito: o Senhor tornou a falar-me. Em Marcos 4:23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E em Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandes, coisas grandiosas, digo, e insondáveis, que você não conhece. Vamos repetir isto? Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas. Vocês estão aqui? Pera. Vamos lá? Com força? Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Que você não conhece. A Marvel tem um personagem chamado Demolidor. Aqui no Brasil a gente chama de Demolidor. Ele passou por um acidente, um produto químico destruiu a sua visão. E ele desenvolve uma hipersensibilidade sonora, tipo de um sonar. E ele é treinado e passa a ser um guardião, um herói urbano como o Homem-Aranha em Nova York. Vamos ver uma parte
deste personagem ainda em desenvolvimento. Vamos ver esse vídeo. Eu nasci cego. Você já me ouviu reclamando? Não. Aí você tem 9 anos, tá andando, cuidando da sua vida e... papum! Um caminhão te pega. Morre na mesma hora. Eu não morri. Sobreviveu? Graças a Deus, é um milagre. Então sobrevive ao caminhão. E aquela merda química cai nos seus olhos. E depois? Eu ouço as coisas. Que tipo de coisas? De tudo. Tosses, brigas e gatos miando. Às vezes a quilômetros. Sinto coisas. Eu sei onde as coisas estão e quando se movem. Mas não enxergo. Sabe como chamam esse tipo de coisa? Dom. Do tipo especial. Do tipo que pouca gente tem. Ou merece. Nunca pensei assim. É porque você é burro. Não sou burro, sou inteligente. Porque você aprendeu a passar os dedos sobre os relevos e ler braille. Inteligência não vem dos livros, garoto. Inteligência é tomar a decisão certa na hora certa. Como agora. Qual vai ser, Matt? Vai passar a vida chorando e se balançando para dormir à noite? Ou vai se dedicar e descobrir o que é preciso para encarar esse desafio que a vida lhe impôs? Você escolhe. Boa escolha, garoto. Ninguém me pagou um sorvete desde que meu pai morreu. Qual é o sabor? Baunilha. Todo mundo sente gosto de baunilha. Preste mais atenção. Use aqueles dons. Sabe o que tem aí? Grãos de açúcar, favas de baunilha, leite de 3 leiterias diferentes de 2 estados. Produtos químicos direto da tabela periódica e... terra das mãos do cara que serviu você. Ele passou a manhã na jardinagem. Tem um mundo ao seu redor, Matt, e esse mundo é enorme. E tudo o que você precisa é ter coragem de assimilar. Tenta. Aquele cachorro, qual é a história dele? Tá com fome. O estômago tá roncando. E ele tá doido pra comer o cachorro quente daquele cara que tá passando perto dele. Nada mal. E a garota? A pele dela tá muito quente. Tá com o coração acelerado. Ela tá doente? Pior. Está apaixonada. E o velhote? Ele tá morrendo. E não há nada que você possa fazer. O mundo é grande. E nem tudo são flores e alegria. E a única maneira de caras como você e eu sobrevivermos é agarrá-lo com unhas e dentes e nunca soltar. Para nós, esse sonar extraordinário que o Mate tinha é a voz de Deus. Esse texto de 1 Samuel 3 está assim. 1 Samuel 3: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. E naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se.
Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. E o Senhor continua falando com ele. Um menino de 12 anos que se transforma em um juiz e um profeta, por causa da capacidade de ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, siga o seu destino e transforme realidades. Como? Nesse texto. Em primeiro, sempre com a letra E: encontre o coração dos seus pais espirituais. Samuel, ele estava conectado a uma série de fatores que o favoreceu para ouvir a voz de Deus. Diz o texto: o menino ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Você sabe a história de Samuel. Ele é dedicado para o Senhor, porque Ana não podia ter filhos, e a esterilidade é rompida, e ela não só entrega o seu filho, mas ela entrega o Nazireu, um menino totalmente consagrado, já em sintonia com o seu destino. Mas há esse deslocamento. Ana leva Samuel para Eli, da família biológica para a família espiritual. E a gente percebe que no coração de Samuel a orfandade não se instala, porque um órfão não ouve a voz de Deus, ouve a sua voz e a voz do diabo, que é, entre aspas, o pai dos órfãos, porque decidiu não ser filho mais. E antes, como Lúcifer, se transformou em Satanás. Nessa noite, você precisa entender que a promoção da sua vida, de influência e afluência, está diretamente ligado à sua capacidade de ouvir a voz de Deus, como a maior influência e definitiva força em sua vida. Mas você precisa vencer no seu coração todo o sentimento de orfandade, tudo ainda que te faz se sentir menor, não aceito, incapaz, esquecido, abandonado. Mesmo que a sua família biológica não tenha sido extraordinária, até porque não tem família biológica perfeita, você precisa fazer a transição, como Samuel fez. Samuel entendeu que
na família de Eli, ou seja, uma família espiritual, ele teria também a paternidade. É por isso que em Efésios 2,19, a Bíblia diz que nós éramos antes forasteiros, errantes, e hoje nós somos concidadãos dos céus e membros da família de Deus. A nossa família biológica potencializa o que recebemos de bom dos nossos pais e completa a lacuna daquilo que não recebemos. A família biológica é um holograma da igreja. A igreja é o complemento da revelação da família. Quando Jesus estava na cruz, e tudo ali que levou aquele ambiente da morte de Jesus, mereceu uma lupa. E Jesus ali, na cruz, ele diz para Maria: Maria, este agora é seu filho, mulher. E disse para ele que ela agora seria a mãe dele, ou seja, discípulos, agora vem uma revelação superior, é a família espiritual. E se eu não estiver com a minha história de paternidade biológica resolvida, eu não vou conseguir me conectar com a paternidade da minha família espiritual, e muito menos com a divina. Ou seja, eu terei sérias dificuldades de ouvir a voz de Deus. Quando essa situação não é resolvida, eu não consigo ouvir adequadamente. O espírito de orfandade me distancia da voz do Pai. A Bíblia diz que Samuel foi se desenvolvendo ali. Ele absorveu aquele deslocamento e entendeu o seu destino. A igreja é uma necessidade. Deixa eu dizer uma coisa. Eu estou há 45 anos nessa igreja. Só fui parte de uma igreja, essa. E durante esses anos muitas coisas aconteceram para que eu desistisse de estar nesta comunidade. Mas a gente não troca de família espiritual como não trocamos da nossa família biológica. E a persistência te enraiza, te empodera, e a família espiritual te envia para o seu destino. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você tem que sair dessa conferência entendendo que, se você chegou na casa do Pai, o seu problema de paternidade acabou. Acabou. Você precisa ganhar alta nessa conferência. Chega desse sentimento de se sentir rejeitado, incapaz de assumir o seu destino. Em segundo, ouça a voz de Deus, siga o seu destino e transforme realidades. Como? Exponha-se aos ambientes propícios para a ação do Espírito Santo. Consequentemente, a capacidade de ouvir a voz de Deus. Samuel estava onde? No tabernáculo. Em Josué 18:1, ali começa a história do tabernáculo. Dentro do tabernáculo tinha a arca, que representava a presença de Deus. E dentro da arca tinha o quê? As tábuas da lei. E Samuel
estava ali próximo disso. Tinha também o maná, aquele maná, uma parte, uma porção, e também a vara de Arão. E dentro da arca, aqueles 3 símbolos ativavam algo em Israel, que influenciou também a iniciação de Samuel como um juiz e um profeta, porque o ministério de Samuel é marcado pela sua audição. As tábuas da lei representam o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar impregnada em nós. O texto de Deuteronômio 6:7 diz que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, diga assim, em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A gente vê aqui pelo menos 4 exposições à palavra durante o dia. Durante o dia. Estar próximo da palavra treina o meu sonar, a minha capacidade de ouvir a voz de Deus. Quanto mais você ouvir a voz de Deus, recebendo os estímulos dos ambientes propícios para isto, mais você terá influência espiritual, mais realidades você irá transformar pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que a gente deveria ensinar ou aprender com persistência a palavra de Deus. Essa expressão no original significa você precisa ser perfurado pela palavra. Perfurado pela palavra. Maná significa também a provisão de Deus. Samuel estava próximo de uma atmosfera de abundância, para ele entender que Deus seria sempre responsável para cuidar dele. O que nos ajuda a ouvir a voz de Deus é quando nós, como Paulo ensinou, o contentamento é fonte de lucro. Quando nós andamos na abundância, que é essa atmosfera que Jesus promete, eu tenho a capacidade maior de ouvir a voz de Deus. Mas também estava ali dentro da arca, aonde Samuel, Eli e os seus filhos estavam próximos, a vara de Arão. E se você se recorda em Números 17 e 18, as tribos colocaram em xeque a autoridade de Moisés e Arão. Qual é o símbolo aqui? O símbolo da honra, da obediência. Ei, profeta, antes de ouvir o seu recado, eu quero saber quem é o seu pai. Com quem você está vinculado? A desobediência, a desonra, olha só, Samuel achava que era Eli chamando, ele se levantou prontamente. Por quê? Porque a obediência traz promoção, oportunidades e coisas novas. Então, Samuel estava perto desses símbolos, e esses símbolos liberavam coisas na atmosfera, e foram capazes de treinar a audição de Samuel. Você precisa treinar o seu coração na obediência. Você precisa ser aprendiz. Você precisa honrar quem ministra sobre a sua vida, porque isso te promoverá. Terceiro, escute com precisão, não é só escutar, mas com precisão a voz de Deus. Quantos querem escutar com precisão a partir de hoje
a voz de Deus. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois, o teu servo está ouvindo. Quem deu a instrução para Samuel dizer isso? Eli. E ele disse por quê? Ele obedeceu. Quem não obedece o outro, não escuta Deus. Escute com precisão. Uma das coisas que mais promovem significado em nossa vida é quando nós temos a certeza que ouvimos a voz de Deus. Se Deus fala comigo, é porque eu sou importante. Mais até do que Ele vai me instruir, ouvir a sua voz me enche de significado. Obviamente o que Ele vai instruir é importante. Quarto, como ouvir a voz de Deus, ir para o meu destino e transformar realidades. Os filhos devem ser manifestos. A criação aguarda com expectativa, mas são filhos monitorados, influenciados, empoderados pelo céu. Por isso que a Bíblia diz que nós temos capacete da salvação. Coloca a mão na sua cabeça, o capacete da salvação. Tem alguns que têm um capacete maior, outros menores. Quarto, execute todas as instruções recebidas. Ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Deus falou e disse o que exatamente Samuel tinha que fazer. Praticamente um adolescente traz na sua primeira profecia algo que vai mudar a história de Israel. Iria mudar a linhagem sacerdotal. Aquele que chegou por último passará a ser o primeiro. De novo, nesse caso, o improvável recebe uma posição de honra. Por quê? Porque ele executou as instruções recebidas. Tem gente que diz assim: pastor, eu estou com dificuldade de ouvir a voz de Deus. E eu, quando tenho intimidade com a pessoa, eu digo assim: mas você obedeceu a última vez que Ele falou? Você quer ouvir algo novo, mas a última vez você não obedeceu. A velocidade da nossa obediência sempre determinará a taxa da aceleração do nosso destino. Quanto mais você ouvir e obedecer, mais rápido você irá para o seu destino. Quinto, expanda a sua influência espiritual. Quando você ouve a voz de Deus, você recebe uma capacidade de expandir a sua influência. Diz o texto, verso 19: o Senhor estava com Samuel enquanto este crescia. O verbo crescer aí significa tornar-se grande, importante, poderoso, alguém magnificado. Uau! Apesar da idade, apesar da linhagem dele, apesar da inexperiência dele, apesar de ser nesse momento aqui, neste interim, o primeiro encontro dele, digamos assim, e percepção clara da voz de Deus, da voz de Deus. A Bíblia traz para nós em Oséias 6:3, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. A gente precisa buscar intensamente esse crescimento. Sexto, edifique todos que estão à sua volta. Quem ouve, constrói. Quem ouve,
libera destinos. Quem ouve a voz de Deus traz respostas do céu para os dilemas da terra. Diz o texto no verso 19: e fazia Deus com que todas as suas palavras se cumprissem. Uau! Ele não só falava, mas as palavras se cumpriam. É isso que Deus quer para a sua vida. Que você ouça a sua voz, que você fale com convicção no nome dEle e as coisas comecem a acontecer. Em qualquer esfera da sociedade, aonde você estiver, você pode ser a extensão da voz de Deus. Eu declaro sobre a sua vida a partir de hoje, o seu nível de sabedoria vai aumentar. Eu te vejo sentado nas mesas de tomada de decisões, e as pessoas vão acostumar a pedir a sua opinião e terem respostas surpreendentes. Às vezes sem referência, sem background, você vai responder assertivamente. E as pessoas ficarão pasmas, e algumas vão querer saber o seu resultado, a causa desse resultado. E você vai ensinar essa pessoa a ouvir a voz de Deus. A ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus estará sempre credenciado a falar em seu nome. A profecia deve ser uma habilidade para a vida e não apenas uma habilidade ministerial. Podemos acessar o valor da percepção profética pessoal em relação ao nosso nível de influência na sociedade. O profético é o discernimento da voz de Deus, coração e mente de Deus em qualquer assunto e em qualquer momento. Lembra o que foi escrito em Provérbios 29, 18? Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Vamos ficar em pé. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No Salmo 29, 1 em diante diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Olha só, a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos chamam glória, clamam glória. O Senhor assentou-se sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Feche os seus olhos.